Glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aqui onde eu li, Romanos capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Porque todo aquele que invocar Assim eu creio, papai. o nome do Senhor, Glória. Jesus Cristo, será salvo. Aleluia. E nessa tarde você está tendo essa oportunidade de invocar este nome que está acima de todo nome e tendo a oportunidade de ser salvo. Queridos, quando nós falamos de salvação, nós temos que trazer à memória das pessoas o que foi que aconteceu para que Deus enviasse o seu Filho para salvar esta humanidade perdida. Refiro-me o que está descrito lá em Gênesis, capítulo 3, o problema do pecado. Amados, a Bíblia trata o pecado como a maior tragédia da humanidade. Por quê? Porque o pecado, diz a palavra de Deus, entrou pela desobediência de um só homem, Adão. Glória a Deus. E porque ele desobedeceu a Deus, o pecado, a morte entrou no mundo. E o apóstolo São Paulo vai dizer que todos pecaram. O pecado, ele é universal. Todo homem é pecador por conta da transgressão de Adão. E a Bíblia Sagrada nos relata que o coração do homem é enganoso. Glória a Deus. O homem, ele busca alcançar a Deus pelos seus méritos. Mas não é pelo mérito humano que o homem é salvo. Mas o homem é salvo por aquilo que Deus fez pelo homem ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos trazer a reconciliação diante de Deus. E diante dessa realidade do pecado, a Bíblia fala em Isaías 59:10 que o pecado separa o homem de Deus. A humanidade está separada de Deus por causa do pecado. Deus é santo, o homem é pecador, e o homem está separado de Deus. A Bíblia também fala em João capítulo 8, versículo 34, que o pecado, ele escraviza o homem. Aquele que é vencido pelo pecado torna-se escravo do pecado, disse o apóstolo João. Amigos, e a Bíblia também vai relatar que a recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. Morte espiritual e morte eterna. Isso é muito terrível. A Bíblia diz que o homem sem Jesus, ele está morto espiritualmente. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 1. E há um relato aqui em João 3:18, que a situação do homem nesse estado de pecado é uma situação desesperadora. Porque o apóstolo João vai dizer que aqueles que não creem em Jesus já estão condenados, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E qual é, irmão, o destino do pecado? O destino do pecador? A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 15, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui está o final do pecador. É o lago de fogo, a condenação eterna. Irmão, e há uma solução para o problema do pecado. A Bíblia diz que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma solução de Deus para o problema do pecado. Há uma provisão de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo por amor de nós. Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho Jesus
morrer na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. E agora todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E se nessa tarde você quer ter a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Você precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Está escrito também em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus ele provou esse amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para pagar o alto preço da nossa redenção. Aleluia! A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também registra que o sangue de Jesus Cristo, Ele tem o poder de perdoar todos os nossos pecados, de nos purificar diante de Deus, de nos tornar aceitáveis diante de Deus, de nos trazer de volta para Deus, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. E a Bíblia mostra claramente que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Aleluia! As religiões, existem milhões e milhões de religiões nessa terra, mas nenhuma delas pode salvar sequer o pecador. Eu digo a você, uma vez só do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, salva o mais vil pecador desta terra. Aleluia. Religião não pode salvar, boas obras não podem salvar o homem. Há pessoas que dizem, mas irmão, eu sou um cidadão, pago meus impostos, eu cuido da minha família, eu faço isso, eu faço aquilo. E será que quando eu partir dessa terra, eu não vou merecer a salvação? Mas a Bíblia diz que não é pelos méritos humanos que o homem é salvo, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Aleluia. Graça significa um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas através da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, do sacrifício que foi efetivado na cruz do Calvário, Ele abriu as portas para o céu. E as portas para o céu estão abertas nessa tarde. Você pode entrar por essa porta e ser salvo. E a porta é Jesus Cristo. Jesus, Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, achará pastagem. Aleluia. E essa porta ela está aberta nessa tarde para você. Entre nessa porta da salvação. A porta da salvação é Jesus Cristo. Aleluia. Ele está te esperando. Se você ainda não tem a certeza da salvação e da vida eterna, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, e os teus pecados serão perdoados, e você terá o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. Aleluia. Jesus, Ele disse, amigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Há muitos caminhos que estão apresentando por aí afora, mas nenhum deles salva, porque só existe um caminho que Deus aceita o ser humano. O caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, e quem crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus, Ele diz lá em João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você quer passar da morte para a vida? Então aceite a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Aceite o único caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Amigo, aleluia, hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas hoje Deus está te dando a oportunidade. Existe o problema do pecado que leva o homem
para a condenação eterna, mas existe a solução de Deus, que é Jesus Cristo. Aceite a solução de Deus. Aleluia! Não busque outro caminho, não busque outros atalhos, mas busque a solução de Deus, que é a salvação através de Jesus Cristo. E se tem uma pessoa feliz nessa tarde, que ainda não conheceu esse Jesus, nós iremos orar em seu favor. Aleluia, Deus. Nós não pegamos pecados, mas nós fazemos a oração e é Deus que vai perdoar o teu pecado. E o que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Hoje você tem essa oportunidade. Existe alguém que ouviu a mensagem e que deseja se reconciliar com Deus, aceitar Jesus? Nós estamos aqui para orar em seu favor. O irmão Evolino disse: meu amigo, hoje tu tens a oportunidade. Vida ou morte, o que é que você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, Ele quer te salvar. Jesus, Ele te ama, tem um projeto de salvação na sua vida, Ele quer te salvar. Glória a Deus. Se não tem, nós queremos agradecer essa tão rica oportunidade e vamos passar aqui o irmão Joel. Ele vai fazer uma rápida agradecimento, né? E a oração para nós encerrarmos aí.